Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre Objetivos de Desenvolvimento do Milênio pela ONU. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! O relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015 revela que os esforços para alcançar os 8 objetivos estabelecidos na Declaração do Milênio em 2000 foram bem-sucedidos em todo o mundo, embora existam deficiências. Os dados apresentados no relatório mostram que, com intervenções específicas, estratégias sólidas, recursos adequados e vontade política, até mesmo os países mais pobres poderão apresentar algum progresso. Após ganhos profundos e consistentes, agora sabemos que a extrema pobreza pode ser erradicada dentro de uma geração, disse Ban Ki-moon, ex-secretário da ONU. Os ODMs, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, têm contribuído grandemente para esse progresso e nos ensinaram como os governos, empresas e sociedade podem trabalhar juntos para conseguir avanços transformacionais. O relatório sobre os ODM confirma que o estabelecimento de objetivos tirou milhões de pessoas da pobreza, empoderou mulheres e meninas, melhorou a saúde e o bem-estar e forneceu novas oportunidades para uma vida melhor. Há apenas 2 décadas, quase metade do mundo em desenvolvimento vivia em extrema pobreza. O número de pessoas agora vivendo em extrema pobreza diminuiu em mais da metade, passando de 1,9 bilhão em 1990 para 836 milhões em 2015. O mundo também tem assistido a uma melhoria dramática na igualdade de gênero na educação desde a criação dos ODM. A paridade de gênero no ensino primário foi alcançada na maioria dos países. Mais meninas estão agora na escola. As mulheres ganharam espaço na representação parlamentar ao longo dos últimos 20 anos em quase 90% dos 174 países com dados disponíveis. A proporção média de mulheres no parlamento quase dobrou no mesmo período. A taxa de crianças que morrem antes do seu 5º aniversário diminuiu em mais da metade, caindo de 90 para 43 mortes por 1.000 nascidos vivos desde 1990. Os números relativos à mortalidade materna mostram um declínio de 46% em todo o mundo, com a maior parte da redução ocorrendo desde 2000. Investimentos destinados à luta contra doenças como o HIV e a malária trouxeram resultados sem precedentes. Mais de 6,2 milhões de mortes por malária foram evitadas entre 2000 e 2015, enquanto as intervenções de prevenção, o diagnóstico e o tratamento da tuberculose salvaram um número estimado de 37 milhões de vidas entre 2000 e 2013. Em todo o mundo, 2,1 bilhões ganharam acesso ao melhor saneamento e a proporção de pessoas que praticam a defecação a céu aberto caiu quase pela metade desde 1990. A ajuda pública ao desenvolvimento dos países desenvolvidos
viu um aumento de 66% em termos reais entre 2000 e 2014, chegando a 135,2 bilhões de dólares. O relatório destaca que os ganhos significativos foram feitos em várias metas dos ODM em todo o mundo, mas o progresso tem sido desigual entre regiões e países, deixando lacunas significativas. Os conflitos permanecem a maior ameaça ao desenvolvimento humano, ficando os países mais frágeis e normalmente experimentando as mais altas taxas de pobreza. A desigualdade de gênero persiste, apesar de maior representação das mulheres no parlamento e mais meninas frequentando a escola. As mulheres continuam sendo discriminadas no acesso ao trabalho, bens econômicos e participação na tomada de decisão pública e privada. Apesar do enorme progresso impulsionado pelos ODM, cerca de 800 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza e sofrem de fome. Crianças pertencentes a 20% das famílias mais pobres têm 2 vezes mais chances de ter problemas de crescimento do que as de 20% mais ricas e são também 4 vezes mais suscetíveis a estar fora da escola. Em países afetados por conflitos, a proporção de crianças fora da escola aumentou de 30% em 1999 para 36% em 2012. No contexto do meio ambiente, as emissões globais de dióxido de carbono aumentaram mais de 50% desde 1990. E a escassez de água afeta agora 40% das pessoas no mundo. A estimativa é que esta proporção aumente. Falaremos agora da nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Os líderes mundiais pediram uma agenda de sustentabilidade ambiciosa a longo prazo para suceder os ODM. Aproveitando o sucesso e o impulso dos ODM, novos objetivos globais vão permitir caminhos ambiciosos para tratar das desigualdades, o crescimento econômico, empregos decentes, cidades e assentamentos humanos, industrialização, energia, alterações climáticas, consumo e produção sustentáveis, paz e justiça. A emergente Agenda de Desenvolvimento pós-2015, incluindo o conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também chamado de ODS, aspira a ampliar novos sucessos e colocar todos os países juntos, com firmeza, no caminho certo, rumo a um mundo mais próspero, equitativo e sustentável, conclui o secretário-geral da ONU. Destaques da América Latina e Caribe. Falaremos agora da questão da pobreza. A América Latina e o Caribe atingiram o objetivo de reduzir pela metade a taxa de pobreza extrema, com a proporção de pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia, caindo de 13% em 1990 para 4% em 2015. Sobre a questão da fome.
A proporção de pessoas subnutridas do total da população diminuiu de 15% em 1990 para 6% em 2015. No entanto, em 2016, a prevalência de pessoas subnutridas na América Latina foi inferior a 5% e no Caribe corresponde a 20%. Sobre a educação primária. A taxa líquida de matrículas cresceu de 87% em 1990 para 94% em 2015. Mas a maior parte do progresso foi feita antes de 2000. As disparidades continuam sendo importantes entre as duas sub-regiões, 82% no Caribe e 95% na América Latina. Falaremos agora sobre a igualdade de gênero. A paridade foi alcançada na educação primária entre meninos e meninas na região. Mulheres na América Latina e Caribe possuem empregos remunerados quase tanto quanto os homens. 45 de cada 100 empregos assalariados no setor não agrícola são ocupados por mulheres, o maior número entre todas as regiões em desenvolvimento. A representação feminina no parlamento, 27% em 2015, é a mais alta entre todas as regiões em desenvolvimento e ainda maior do que a proporção média em regiões desenvolvidas. Sobre a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade entre menores de 5 anos foi reduzida em 69% entre 1990 e 2015, de 54 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para 17 em 2015. A meta de redução de 2/3 na taxa de mortalidade de menores de 5 anos foi atingida. Sobre a saúde materna. Houve 190 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos em 2013 no Caribe. A América Latina tem uma taxa de mortalidade materna muito mais baixa, com 77 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos em 2013. A América Latina e o Caribe fizeram um progresso lento em reduzir a gravidez de adolescentes e a taxa de natalidade entre elas. É a segunda mais alta de todas as regiões em desenvolvimento. Sobre as doenças infecciosas. O número de novas infecções pelo vírus HIV caiu cerca de 56% entre 2000 e 2015, no Caribe e na América Latina. Sobre água e saneamento. A região alcançou o objetivo de água potável dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ODM, 5 anos antes do previsto. A proporção da população que utiliza uma fonte de água melhorada era de 95% em 2015, acima dos 85% em 1990. Falaremos agora da ONU na atualidade. Primeiramente, o primeiro objetivo é acabar com a fome e a miséria. A meta da ONU de reduzir a fome e a pobreza extrema até 2015 à metade do que era em 1990 foi alcançada pelo Brasil em 2002. Em 2007, a meta nacional de reduzir a porcentagem de pobres a 1/4
também foi cumprida e superada em 2008. O Brasil Sem Miséria potencializou esse esforço. O programa pretende retirar mais de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. A busca ativa para encontrar essas pessoas conseguiu incluir no Cadastro Único de junho de 2011 a março de 2012 687 mil novas famílias que já estão recebendo o Bolsa Família. Em maio de 2012, o programa atendia a 13,5 milhões de famílias. Outra iniciativa que integra o Brasil Sem Miséria é o Brasil Carinhoso, lançado em maio de 2012. A meta é a superação da miséria em todas as famílias com crianças de 0 a 6 anos, além de ampliar o acesso à creche, pré-escola e saúde. Segundo objetivo, educação básica de qualidade para todos. Nos últimos anos, houve avanços significativos em termos de acesso e rendimento escolar de crianças e jovens no Brasil. Em 2009, 95,3% da faixa etária de 7 a 14 anos frequentava o ensino fundamental. No mesmo ano, 75% dos jovens que haviam atingido a maioridade concluíram o ensino fundamental. O Brasil convive com uma baixa taxa de conclusão escolar, que pode ser explicada pelos elevados índices de repetência e de evasão. No entanto, a educação básica brasileira já atende a 98% da população, mais de 50 milhões de crianças e jovens. Da educação infantil ao ensino médio, são 2 milhões de professores. O investimento em educação básica foi 114,3 bilhões de reais em 2012, um aumento de 19,12% em relação a 2011. Também, em relação a 2011, houve reajuste de 21,2% no valor mínimo investido por aluno. Terceiro objetivo do milênio: promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher. Superar as disparidades entre meninos e meninas no acesso à escolarização formal e promover políticas que ofereçam oportunidades para mulheres ocuparem papéis cada vez mais ativos no mundo econômico e política são ações essenciais para a superação das desigualdades de gênero. No que diz respeito ao acesso à educação, o Brasil já alcançou as metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Meninas e mulheres já são maioria em todos os níveis de ensino. Mesmo que tenha havido melhorias nos indicadores, a desigualdade das mulheres em relação aos homens ainda persiste no mercado de trabalho, nos rendimentos e na política. E a violência doméstica continua atingindo milhares de mulheres brasileiras. O Programa de Autonomia Econômica das Mulheres e Igualdade no Mundo do Trabalho busca minimizar parte dos problemas ao promover ações de inserção no mercado de trabalho, inclusão produtiva e geração de renda nos meios urbanos e rural, além da responsabilização do Estado pelos cuidados e pela educação infantil. Quarto objetivo: reduzir a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos passou de 29,7 em 2000 para 15,6 em 2010. Essa taxa é menor que a meta prevista em 2015,
de 15,7 por mil nascidos vivos. A queda mais acentuada ocorreu na região norte, menos 58,6%, que ainda apresenta a taxa mais elevada do Brasil, 18,5 por mil nascidos vivos. A taxa de mortalidade das crianças abaixo de 5 anos apresentou queda de 65% entre 1990 e 2010. O número de óbitos por mil nascidos vivos passou de 53,7 para 19 óbitos. Os indicadores demonstram que tanto as taxas de mortalidade na infância, menor de 5 anos, e infantil, menores de 1 ano, apresentaram forte queda entre 1990 e 2010. A mortalidade infantil está concentrada nos primeiros meses de vida, no período neonatal precoce, 0 a 6 dias, e o neonatal tardio, de 7 a 27 dias. Quinto objetivo: melhorar a saúde materna. Este é o objetivo que o Brasil tem mais dificuldade de atingir. O país melhorou, mas ainda não alcançou a meta de reduzir em 3/4 entre 1990 e 2015 a mortalidade materna. Segundo estimativas da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a razão da mortalidade materna era de 141 por 100 mil nascidos vivos em 1990 e declinou para 68 por 100 mil nascidos vivos em 2010. Entre janeiro e setembro de 2011, a mortalidade materna diminuiu 21%. Ocorreram 1.038 óbitos por complicações na gravidez e no parto, contra 1.317 no mesmo período de 2010. A meta é atingir 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2015. Sexto objetivo: combater o HIV, a malária e outras doenças. A experiência brasileira de combater a epidemia de HIV se tornou uma referência mundial. Desde o início da epidemia, em 1980, até junho de 2011, o Brasil registrou 608,2 mil casos de AIDS, mas a taxa de incidência passou de 20 por 100 mil habitantes em 2003 para 17,9 por 100 mil habitantes em 2010. Foram notificados em 2010 34.218 novos casos da doença. O Brasil tem conseguido controlar a malária. O número de exames positivos por mil habitantes caiu de 33,2 em 1990 para 13,1 em 2010. A malária está concentrada na região norte, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, com mais de 95% dos casos. Também em relação à tuberculose, o Brasil tem conseguido alcançar a meta de reduzir a incidência. O número de casos novos por 100 mil habitantes caiu de 51,8 em 1990 para 37,6 em 2010. O Brasil antecipou em 5 anos o cumprimento da meta dos ODM, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que era reduzir pela metade os óbitos pela doença entre 1990 e 2015. Sétimo objetivo:
qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. A taxa de desmatamento da Amazônia entre agosto de 2010 e julho de 2011 foi a menor registrada desde a primeira medição feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 1988. A área de 6.418 km² desmatada no período é 76,9% menor do que a registrada em 2004, quando foi criado o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. Atualmente, 81,2% da floresta original da Amazônia permanecem conservados. Em relação aos compromissos de Copenhague, o Brasil já havia reduzido a emissão de gases de efeito estufa em 19,2% até 2011, apenas com o efeito da diminuição do desmatamento na Amazônia. É mais que a metade da meta voluntária de 36,1% a serem alcançadas em 2020. Quanto ao desmatamento, o compromisso é alcançar uma redução de 80% em relação à média anual registrada entre 1996 e 2005. A queda do desmatamento já corresponde a 67% dessa meta. E por último, nós temos o objetivo de estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Alcançar o desenvolvimento é uma responsabilidade coletiva de toda a comunidade internacional. No caso brasileiro, a implementação de políticas públicas é no sentido de aumentar a inclusão social. Em uma federação complexa como a brasileira, é necessário realizar esforços para tornar a gestão municipal eficiente e eficaz e capaz de acelerar a execução dos investimentos públicos, de manter as políticas sociais, de realizar ações de diversificação da economia local, bem como de melhorar o ambiente de negócios e a qualidade do gasto público. Sobre a pauta brasileira com outros países, deve-se destacar a intensificação da agenda bilateral e o fortalecimento das relações com países da América Latina e Caribe. Bem, galera, ficaremos por aqui e até a próxima.